Podeis assentar, queridos. Nós estamos aí às vésperas de momentos decisivos na nossa igreja, no Brasil e na nossa igreja. Eu queria solicitar a vocês que continuem orando aí por esses dois eventos que nós teremos agora próximo, né, da nossa igreja. O evangelismo lá em Águas Lindas. Meus irmãos, nós estamos com as inscrições abertas, ainda tem muita vaga, até porque as vagas são ilimitadas, só vai ficar limitada a vaga quando você fizer a sua inscrição. Se você não fez sua inscrição ainda, faça, porque nós precisamos ter um número lá para comprar a comida. Você sabe, imagina, a gente faz comida para 20 e vai 100, ou então faz para 100 e vai 200. Então, faça a sua inscrição, ainda, se possível, ainda hoje. Você que está em casa, o nosso link está lá no grupo da nossa igreja. Precisamos planejar perfeitamente essa viagem aí, porque é para a glória de Deus, meus irmãos. E a coisa, quando é para a glória de Deus, tem que ser perfeito, não pode chegar lá de qualquer jeito. Nós estamos orando por essa viagem, por esse evangelismo lá em Águas Lindas. Então, os kits já estão sendo preparados, aquelas bolsinhas que nós fizemos para combinado, nós vamos levar para Águas Lindas. Você quer doar uma cesta básica para essa viagem missionária? Doe, traga aqui até o dia 28, 28 de outubro, entregue aqui na igreja. Ou então, ligue, pastor, eu estou com a cesta, a gente vai na tua casa buscar. Ou então, manda o dinheiro, olha, esse dinheiro aqui é para comprar a cesta básica. Nós queremos fazer um evangelismo lá, para glorificar o nome do Senhor. Então, você que não vai, você que não pode dar uma cesta básica, você que não pode ofertar, você pode orar. E aí, meu irmão, você deve orar por esse evangelismo lá no dia 29 de outubro. Nós estamos aí pensando, ontem tivemos uma reunião com o Conselho Missionário sobre várias implicações. Uma delas, meu irmão, pasme, é o jogo do Flamengo. Vai ter o jogo do Flamengo na hora e é um jogo aí de final de negócio de Libertadores, né? E você não sabe como é que é essa turma do Flamengo, né? Não tem um crente, né? Então a gente precisa ter estratégias para ganhar os flamenguistas para Jesus, né? E aí imagina, você vai bater palma lá na casa do camarada, o cara está vendo o jogo do Flamengo, né? Vai ter um rolo danado, né? Então vamos orar aí para que a gente consiga avançar nesse dia 29 lá em Águas Lindas, em nome de Jesus. E a segunda coisa é a trilha de alcance, meus irmãos. Trilha de alcance vai ser, meus irmãos, nós estamos orando por isso. Ore, treinamento de oração, discipulado e evangelismo nessa igreja. Já estamos com mais de 150 pessoas inscritas. Gente, a gente está orando, acreditando que Deus vai fazer algo a partir desse dia tremendo na nossa igreja. Tremendo, em nome de Jesus. Temos aqui, olha, para você ter uma ideia, nossa igreja tem um ministério chamado Ministério de Oração. Eu estou como presidente dessa igreja há 5 anos. Como auxiliar, eu fiquei 8 anos, quase 9. Mas somando tudo, aí dá 14 anos aqui nessa igreja. Meus irmãos, foram poucos anos, não vou ser radical não, mas foram poucos anos, talvez 1 ou 2 aí que nós tivemos um ministério de oração que funcionasse mesmo. Sim, presente, e um dos sonhos que nós temos é fazer um ministério de oração nessa igreja funcionando mesmo, João. Onde você que está em casa vai mandar uma mensagem para esse ministério de oração, por telefone da igreja de oração, e vai ter gente orando ali pela sua vida, pela sua operação, pelo seu concurso público, pelos seus filhos, assim, direto, ligação direta, e o povo ali orando ali, vigílias de oração, culto de oração cheio. Então, é um sonho, é uma meta que a gente vai ter aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Então, quem sabe a partir desse trilha de alcance aí, com a ferramenta que o pastor Marlon vai trazer, chamada Sentinelas de Oração. Nós vamos estabelecer aqui um sentinela de oração. Eita glória! Evangelismo intencional, tudo dia 4 e 5. E para esse dia 4 e 5 também virão os nossos missionários, meus irmãos. E precisamos da ajuda de vocês para a vinda desses missionários. Temos 3 missionários que precisam de casa. Hospedagem, você que tem a sua casa, você que está em casa, tem um quarto vazio, são 3 missionários, 3 famílias, a família do pastor Rony são 5 pessoas, essa vai precisar um pouquinho mais, né, de um quarto maior, mas são 3 crianças, dá para acomodar ali na tua casa. Pastor Leôncio, uma pessoa só, e o pastor
Pastor, qual é o outro segundo? Lúcio Irlande. 3. Lúcio e Terezinha. Então, nós contamos com a igreja para dar essa hospedagem. A Bíblia diz que nós devemos honrar as pessoas, o nosso chefe, os nossos irmãos, até mesmo as pessoas que trabalham, que estão abaixo da gente, mas para os ministros de Deus, meu irmão, a Bíblia manda dar dupla honra. E é isso que nós queremos dar para os nossos missionários aqui. Nós vamos fazer a confraternização deles nesse período do Trilha de Alcance. Eles virão para cá para receber esses treinamentos, mas também nós teremos um nosso momento de confraternização com nossos missionários e queremos honrar os nossos missionários. Meus irmãos, eles estão agora, nessa hora, lá no Tocantins, lá na ponta, lá em Águas Lindas, num lugar que você ou eu vamos ter uma dificuldade enorme de estar lá. Então, vamos honrar os nossos missionários. Você bota ele na sua casa, prepara um almoço, faz uma comida gostosa para o nosso missionário. Vamos honrar esses caras. Você, de repente, nós estamos planejando aí comprar uma lembrancinha para ele, mas, de repente, você é do seu bolso. Pastor, eu quero honrar o pastor Lucirlândio. Compra uma camisa para o pastor Lucirlândio, né, e traga aqui. Compra um sapato para o pastor Rony. Traga aqui. Honre os nossos missionários. A Bíblia fala para honrar, em dupla honra, os nossos missionários. Queremos fazer isso, se sentir o desejo no seu coração, nos procure, ou então vai direto nele, no dia 4, 5, eles estarão aqui. Pastor Rony, sentindo no coração, comprar um vestidinho para suas filhas. Tem 3 filhas, pastor Rony. Não precisa ser negócio de marca não, meus irmãos. Eu sei que eu já tive 3 filhas, pode passar ali na feira do Goiânia, ali, trazer aquele vestidinho bonitinho, dá para as filhas do pastor Rony, compra um conjunto de calcinha, meus irmãos. Imagina se cada um de nós aqui dessa igreja, são 300 e poucos membros, cada um compra uma lembrancinha para os nossos pastores. Faça isso, meu irmão. Honre os nossos pastores, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo 4. Nós vamos meditar aqui nos breves minutos. No texto de 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Que texto maravilhoso. A Bíblia é fantástica, né, meus irmãos? A Bíblia, a palavra de Deus, é algo poderosíssimo que traz sempre desafios para a gente, sempre metas para a gente alcançar. E aqui Paulo lhe dá uma meta para Timóteo. Timóteo, olha, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregar-se-á a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oh, Deus, abençoa-nos, ó Deus, com essa palavra. Faça-nos entender, ó Deus, que isso foi para Timóteo, mas que foi registrado na tua palavra, ó Deus, para chegarmos a nós. Nós hoje somos os Timóteos desse tempo, ó Deus, e que precisamos fazer isso que está aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, humildemente, que o Senhor nos ajude a entender e a aplicar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Timóteo é um filho na fé de Paulo. Paulo pregou o evangelho, Paulo orou, Paulo discipulou e Paulo enviou Timóteo. Paulo fala de Timóteo, das suas 13 cartas, e fala em 8 cartas de Timóteo. Tamanho do carinho que Paulo tinha por Timóteo, seu pai da fé. E aí ele orienta Timóteo nessa 2ª carta, para ele continuar pregando a palavra. Timóteo, não para, o negócio está esquisito aí, tem uma turma que não quer nada, o ambiente está complicado, a cultura é esquisita, Roma está aí contra você, mas não para de pregar a palavra, Timóteo. Essa é a nossa reflexão dessa noite. Meus irmãos, Paulo
traz a primeira palavra aqui no versículo 2, que eu queria dar uma ênfase aqui, e vai ser o tema da nossa reflexão dessa noite. Você que está em casa, e depois eu vou pedir, é a Renata que está em cima, Renata? Se puder botar como tema do nosso culto, prega a palavra. É o que nós vamos pensar hoje aqui. Meus irmãos, é um imperativo que Paulo traz aqui. É uma ordem, não é uma dica. E nem, como diz a turma aí, um bizu. Não é. Não é um conselho. Paulo está falando assim, Timóteo, prega a palavra. Olha, meus irmãos, vocês têm acompanhado aqui, vocês têm visto aí afora aí, a indignação que tem causado naqueles mais conservadores do que está sendo transformado alguns púlpitos de algumas igrejas. Indignação. Falam-se de tudo, menos da palavra. E Paulo fala para Timóteo, Timóteo, prega a palavra, Timóteo. Fala do que está escrito a Bíblia. Pronto, é só isso. Não precisa inventar moda. E aí, é interessante a gente pensar aqui, porque você pode falar assim, mas pastor, eu sou membro da igreja, eu não prego. Não. Pregar a palavra, o imperativo é uma ordem, é uma ordenança para todos nós. Jesus diz por todo mundo pregar o evangelho. Então, é parar, você e eu, você que está em casa agora, você tem pregado a palavra? Faça essa pergunta a você mesmo. Você pregou a palavra de Deus para alguém nesses últimos tempos? Não é isso que eu estou fazendo aqui, não, subir no púlpito, pegar um microfone, não. É você no seu trabalho, é você dentro do ônibus, é você no comércio, é você... Pregue a palavra para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu professor. São Francisco de Assis atribuem essa frase a ele. Pregue o evangelho em todo o tempo e, se necessário, use as palavras. Você é uma carta viva, Paulo diz isso. As pessoas precisam olhar para você e ver em você a pregação do evangelho. Nós precisamos ter esse compromisso como uma ordem de Deus para a nossa vida. Por isso que ir em Águas Lindas, o que eu vou fazer lá, pastor? Você vai pregar a palavra. Talvez para o nosso, talvez não, meus irmãos, eu vou ser mais sincero, porque eu vou dizer aqui que me dá respaldo para isso. A nossa geração hoje, o povo perdeu essa pegada de pregar a palavra. Um ou outro fala de Deus, né? A gente fala aí de política, a gente está pregando Bolsonaro, está pregando Lula, a gente prega Flamengo, a gente prega economia, Paulo Guedes, mas, gente, isso está no nosso discurso o tempo todo. A gente está falando o tempo todo de política. Eu não aguento mais, não aguento mais. A gente precisa pregar a palavra. Olha, a nossa força, que eu estou vendo aí, ultimamente, para a política, está tão grande, como era agora há pouco tempo para a pandemia, tão grande, que se fosse essa mesma força para pregar a palavra, Jesus já podia voltar semana que vem. A quantidade de mensagem do WhatsApp que a gente recebe, de política, se fosse de pregar, meu Jesus amado, Jesus podia... Eu não estou negligenciando política, é importante, a gente está vivendo um tempo bonito, importante aí. Meu irmão, a gente precisa fazer campanha aí, precisa falar de, né, convencer as pessoas, não, está feio aí, cara, está feio, vocês estão vendo. Mas pregar a palavra a gente está aqui para isso, para pregar a palavra. Ordem, mandamento, e aí a gente tem que criar mecanismos, irmão, estratégias de como pregar a palavra. Você sair de casa e falar assim, como eu vou pregar a palavra hoje? E você entrar no ônibus, como é que eu vou pregar a palavra aqui dentro desse ônibus? Você entrar lá no seu ambiente de trabalho, como eu posso pregar a palavra? Pregue a palavra, você precisa até falar, você não precisa abrir a Bíblia, aquela coisa toda. Se der a oportunidade, você faz. Mas as pessoas precisam conhecer a lei de Deus por meio da sua vida. Você conhece o texto que está lá em Romanos, nós pregamos aqui, agora tem acho que 2 domingos atrás, que diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele que não ouviram?
E como ouvirão, se não há quem pregue? Como vai ser salvo se a gente não pregar? A igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui ainda, porque nós temos que pregar a palavra, ponto final. Isso não é um papel do pastor Lúcio Flávio, pastor Guilherme, pastor Odair, não, é todos nós, cara, o tempo todo. E gente, para ser bem sincero aqui com vocês, está em desuso isso aqui, está em desuso. Falamos de tudo nas nossas conversas, mas às vezes, estou sendo bem radical aqui, estou generalizando, né? Não se fala de palavra. Provérbio, capítulo... Alguém abre aí para mim aí? Provérbio... Não, Renata, dá para lançar aí no telão aí? Provérbios 28, versículo 9. Vê que eu fui chamado a atenção numa meditação nesse texto aí. Provérbios 28, 9, diz aí. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha aí, cara. Está falando aqui o grande Salomão. Eu não quero ouvir a lei, eu não quero pregar a palavra, não quero saber da lei, não quero saber da Bíblia. Até a nossa oração, meus irmãos. Outras versões vão trazer, não abominável, vai trazer, não sei se é maldita, vai trazer outra palavra assim. Então, assim, se a gente não estiver disposto a estar envolvido com a palavra de Deus, não adianta nem orar. Não adianta. A oração, já parou para pensar numa oração abominável? É daquelas pessoas que não querem ouvir a palavra. É por isso que nós precisamos pregar a palavra. Essa é a primeira coisa. Então, o tema da nossa reflexão hoje é pregue a palavra. Pregue a palavra porque é um imperativo. Primeira coisa, pregue a palavra de maneira persistente. Segunda coisa, olha o que diz o texto. Pregue a palavra, insiste. A tempo e fora de tempo. A versão NVI vai dizer assim, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Olha aí, gente. É todo o tempo. Pregar a palavra de maneira persistente. É isso que... A gente está vivendo numa sociedade do politicamente correto, e a gente pensa, não, mas aqui não é um ambiente para pregar, aqui não dá para falar de Deus, né? Aqui a gente é um ambiente profissional. Não estou falando para você abrir a Bíblia, estou falando isso aqui. Mas as pessoas precisam saber, quando você chegou ali, tem um crente ali, cara. A sua chegada ali é um testemunho, a Bíblia aberta. Moody, um grande evangelista, foi um sapateiro humilde, lá em Boston, nos Estados Unidos. Ele diz assim, olha, 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. As pessoas estão nos lendo. Quando você chega, eles estão sabendo se você é crente ou não. Moody, ele tinha um alvo, esse grande evangelista do século XVIII, XIX, ele tinha um alvo, século XVIII, XIX, ele, na cabeça de Moody, ele falava assim, eu não posso terminar nenhum dia sequer da minha vida sem falar de Deus para uma pessoa, para pelo menos uma pessoa. Era a meta dele. Olha aí. Que coisa linda, gente. Eu não posso. Aí chegava alguns dias de noite, Moody se dava conta que ele fez milhões de coisas, mas não tinha ainda falado para ninguém do Evangelho. Ele saía de noite da casa dele, ia desesperado para achar alguém na rua para falar de Deus, porque ele tinha feito esse propósito diante de Deus, de não passar um dia sequer sem falar de Deus para as pessoas. Meus irmãos, os apóstolos foram interrogados, João e Pedro, porque tinham curado lá, você conhece bem a história, lá em Atos 3, então o Sinédrio pega Pedro e João e tentam impedir, versículo 18, capítulo 4, diz, e chamando, ordenaram que absolutamente não falasse, não ensinasse em nome de Jesus. Nós vivemos isso aí, meus irmãos. Em alguns ambientes não se pode falar em Jesus, vocês sabem disso. Olha o que ele diz, mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvirmos ou antes a vós, outros, do que a Deus, pois nós não podemos de falar das coisas que vimos
e ouvimos. A autoridade dos apóstolos, por isso que esses caras passavam, a sombra curava, porque eles não se intimidavam diante do que o sistema, do que as coisas não deixavam falar. Eles falavam de Deus o tempo todo. Meus irmãos, não é para viagem missionária, simplesmente. É bom, temos que ir lá em Águas Lindas pregar? Temos. Mas é em todo tempo. É persistentemente. Esteja preparado, tempo e fora de tempo. Seja persistente em pregar a palavra. Coloque metas, objetivos. Pelo menos, não dá para... eu não sou um evangelista mude, mas de todo dia pregar para alguém. Sei lá, bota uma meta aí, pelo menos na semana, você falar de Deus para 3 pessoas. Uma pessoa. Mas não tem cabimento a gente passar a vida aqui, Deus nos dá a oportunidade de encontrar pessoas, e a gente não tem a oportunidade. Olha, deixa eu dar o meu exemplo aqui, meus irmãos. Para eu falar de Deus é muito fácil, porque eu já chego me apresentando como pastor. Então, assim, é simples, né? Não tem... onde eu chego, eu sou pastor. Só eu falar que eu já sou pastor, se a pessoa é do mal, ela já fica assim. Se der abertura, eu já entro com o evangelho. Ontem eu fui aqui no Cruzeiro cancelar um serviço que não estava sendo muito adequado, né, vou falar aqui por questão de ética, e aí fui lá na determinada empresa cancelar o serviço. Falei, olha, eu estou praticando esse serviço aí, tentando praticar esse serviço aí, que vocês me venderam, há 4 meses e não consegui e tal, eu queria cancelar. Tinha uma mocinha lá que foi me atender e tal, mas qual o motivo? Eu expliquei, para encerrar a história. Eu fui naquele ambiente como pastor, e fui todo educado, falei assim, olha, não está me servindo, a coisa... que foi prometida, não cumpriu, fui 3 vezes, não consegui, por isso que eu gostaria de cancelar. E aí, no meio do tempo, ele falou assim, eu sou pastor aqui da região, aqui no Cruzeiro. Aí a menina falou assim, você é pastor aqui da igreja, dali? Eu falei, da igreja. Ele falou assim, eu vou lá na tua igreja. Olha que legal. Isso não é pregar a palavra? Imagina se eu chego lá brigando, esse serviço que vocês me venderam é uma porcaria, desculpa a expressão, eu não quero esse negócio, cancela, briga, bate na mesa, eu quero... A gente, por meio de, meus irmãos, por meio da nossa, né, forma, você pode pregar o evangelho aonde você chegar. Eu tenho essa possibilidade como pastor, mas você pode chegar lá e falar assim, sei lá, sou crente, eu sou evangélico. Já estava fazendo um curso online, aí pediram para postar lá uns livros lá, para indicação do curso, eu tirei um print de uma tela lá do meu Kindle, e tinha lá os livros do curso, mas embaixo tinha um livro de oração, dos meus Kindles, né? Tinha lá oração, leitura da Bíblia, aí uma psicóloga lá de Minas Gerais, me chamou no privado e falou, você é evangélico? Eu sou pastor, segura aí. Pregar o evangelho, meus irmãos. Faça essa pergunta para você. Você tem pregado a tempo e fora de tempo? Não, pastor, nem a tempo nem fora de tempo, porque eu ando sem tempo. E eu não prego o evangelho. Prego o evangelho de maneira persistente. A segunda coisa, a terceira coisa, diz Paulo a Timóteo, corrija e repreenda. Olha que coisa. Olha que coisa que está escrito aqui. Prego o evangelho de forma corajosa. A gente tem visto aí uma bagaceira no nosso tempo, meus irmãos. Um povo corrompido, uma cultura demoníaca, e que às vezes está dialogando com a gente, e em alguns momentos você pode ficar sem jeito de falar, não, esse tal desse negócio, desse aborto que estão falando, isso é pecado, meu irmão, Deus abomina, e você, não precisa falar nervoso assim como eu estou falando agora, né? Você pode expressar a sua opinião, porque Paulo está falando assim, olha, Timóteo, corrige Timóteo. Sabe por que você precisa corrigir? Porque essa pessoa, ela pode estar indo por um caminho que ela vai à morte. Se você não corrigir, Timóteo, ela vai quebrar a cara, o casamento dela vai acabar, a vida dela vai ser destruída. Meus irmãos, há pouco tempo, eu preguei aqui sobre o joio e o trigo, não sei se os irmãos lembram, deve ter um mês atrás. Mensagem difícil de pregar, né, porque Jesus falou, olha, o joio está lá junto com o trigo, está aí na igreja, né, no reino. E aí eu fui aconselhar um camarada que estava passando uma grande dificuldade,
na área espiritual e / pecado. E aí eu falei para essa pessoa, falei, olha, eu fui conversar com essa pessoa no sábado, e eu ia pregar sobre joio no domingo. E ela conhece a nossa igreja e tal. Eu tive que falar com ela, falei assim, olha, eu vou pregar sobre isso no domingo, e eu nem sabia nada da sua vida. Então, para você não se sentir incomodada, achando que eu estou pregando aquilo que você me compartilhou, e agora eu vou lá para o púlpito pregar. Não, eu já estava aqui, mostrei a mensagem no meu celular, que já estava lá, eu faço as mensagens, imprimo e jogo para o meu e-mail. Falo, está aqui no meu e-mail, vou pregar amanhã. Para o meu espanto, ela falou assim, pastor, pregue contra o pecado, porque é por conta desse desconhecimento que eu estou onde eu estou, e correndo o risco de perder o meu casamento. Então, meus irmãos, nós precisamos corrigir mesmo e falar sem mimimi. A pessoa que não quer saber se o aborto é pecado ou não, tudo bem, ela fecha os olhos. O texto diz aqui que sente coceira no ouvido, mas pelo menos você mostrou o que a Bíblia está mandando mostrar. Faça isso com coragem, seja persuasivo, claro, com educação. Mas você vai dizer assim, a Bíblia diz isso, o que eu creio é contra isso. Vocês lembram de Davi? Davi pecou, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, ele peca, de maneira terrível, trai com a mulher lá do Urias, depois manda matar Urias, aquela história toda, aquela bagaceira toda, logo no capítulo seguinte, no capítulo 12, o profeta Natã aparece para Davi, você conhece o texto. O profeta Natã podia chegar assim, Davi, olha só, rapaz, eu sei que você é rei aí e tal, acho que você deu mole, Davi, né? Não. Botou o dedão na cara de Davi. Você é rei, meu irmão, mas aqui, Deus manda dizer para você, você é este homem. Repreendeu Davi com toda a autoridade de profeta. E é essa autoridade que nós precisamos ter novamente, meus irmãos. O que João Batista fez lá com Herodes Antipas, obrigado. Ele chegou lá, Herodes lá, saindo, adulterando com a mulher do seu irmão Filipe, cara. E aí, João Batista, tu é um adúltero, cara. Vai lá, foi preso, perdeu a cabeça lá, Salomé dançou lá e pediu a cabeça, perdeu, morreu. Mas não deixou de falar, meus irmãos. Às vezes a gente está com medo de perder a cabeça, de perder o emprego, perder a amizade, mas Paulo está mandando repreender. Você pode salvar uma vida mesmo. Deixa eu contar uma história aqui rapidinho, uma vez, eu acho que eu já contei isso aqui, já devo ter contado. Deus me deu um texto de Mateus 23, 23. Mateus 23, a gente que conhece a Bíblia, que é aluno da Escola Bíblica Dominical, sabe que Jesus está descendo a lenha ali. Está batendo nos hipócritas. Olha o que diz lá. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. E Deus me deu esse texto. Imagina eu pregar isso na igreja. Ai, meus irmãos, ai de vós, fariseus, escribas. E foi isso que Deus me deu o texto, lá em Guaba, lá no Rio de Janeiro. Não esqueça essa experiência. E aí, meus irmãos, foi tão sobrenatural a coisa, foi tão tremendo, porque eu vi foi uma visão, Deus me deu uma visão, raramente isso acontece. Mateus 23, 23, apareceu assim na minha frente. E eu conheci o texto, eu falei assim, Deus, esse texto é muito pesado, não é possível que o Senhor quer que eu pregue esse texto, minha igreja tão querida que eu tinha lá em Guaba, que eu amava. Os velhinhos, maioria lá, tudo já aposentado, vai para a região dos lagos, morar na região dos lagos, quem conhece lá sabe, né? E eu fiquei numa luta, preparei a mensagem e fui para a mensagem, falei, meus irmãos, Deus mandou pregar aqui, eu vou pregar, segura aí. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, tal, eu preguei. No final do culto eu fiz o apelo. Meus irmãos, foi nada mais, nada menos na frente, o regente do coral, foi lá na frente. Vivendo uma vida completamente destruída, de farsa, envolvida com drogas, com pornografia, com adultério, com tudo que não presta. Deus mandou pregar, repreender, repreende, mano.
E de lá para cá, graças a Deus, não tenho dificuldade com isso. Deus manda eu pregar o joio no trigo, Deus mandou eu preguei aqui, prego aqui. E a gente precisa pregar, a gente precisa falar com as pessoas. Então aí, irmãos nossos indo para o caminho das drogas, pessoas, amigos nossos vivendo no meio da corrupção. E a gente precisa ser profeta, como Elias chegou diante do grande rei Acabe e falou, Acabe, sabe o que vai acontecer? Não vai chover, meu irmão. Acabou, porque é eu que estou falando aqui. A gente precisa ter essa autoridade para repreender. Você pode estar salvando uma vida, você pode estar impedindo um divórcio, você pode estar ajudando uma pessoa que estava prestes a fazer um aborto, terminar com uma vida, e lá na frente essa vida está diante de você, e fala assim, obrigado porque você repreendeu minha mãe, e hoje eu estou aqui. Isso pode acontecer de milhões de formas no céu. Pessoas vão dizer, hoje eu estou aqui no céu, porque um dia você me repreendeu. Você não bateu no meu ombro e falou assim, não, vai lá, não tem nada a ver. Você falou a verdade. Nós precisamos de profetas hoje, que falam a verdade, que repreendem, que corrigem. Já terminando o texto aqui, Paulo, ele fala, mas faça isso, versículo 2 ainda, exorta com toda longanimidade. Repreende, corrige, prega a palavra, faz isso a tempo e fora de tempo, exorta com longanimidade, exorta com paciência. Igreja, se a gente for também aí pegar um pau aí e sair batendo todo mundo, né? Não vai ficar um, porque o que não falta né? Vai faltar pau para você bater, né? E outro, você vai cansar teu braço aí, muito. Então, Paulo ele fala assim, Timóteo, vai lá, fala o que tem que ser dito, mas ele usa essa palavra exorta, no texto grego, ela tem a conotação de conforto, de encorajamento. Você precisa encorajar as pessoas. É uma palavra assim, você para de fazer isso que você está errado, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Não é simplesmente apontar no dedo na cara do cara, mas não, é apresentar outra alternativa. É trazer o cara das trevas, tirar ele das trevas e levar para a luz. É tirar ele da furada e mostrar coisas boas. E Paulo fala assim, faça isso de forma longânima. Faça isso com paciência. Jesus era um camarada completamente paciente. A palavra de Deus, você já viu, foi o pastor Guilherme pregou agora, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Hoje mesmo, meus irmãos, eu recebi uma crítica / elogio, eu entendo como elogio, mas alguém pode achar que é uma crítica. Né? Você, pastor, eu vejo que você tem um comportamento um pouco mais calmo. Ao invés de falar, às vezes, né, tenta ali apaziguar. Né? De fato, eu acho que eu herdei isso do meu pai. Eu sou um cara, a minha tendência é ser tranquilo. E eu vejo isso na vida de Jesus. Você olha, eu sou manso e humilde. Jesus teve uma hora que ele... Né, também a gente tem hora que a gente não aguenta, a gente fica nervoso e tal. Né? Jesus também teve uma hora lá que ele pegou Paulo lá e bateu na moçada, né? Então tem limite. Mas Paulo ele fala assim, olha, faça isso tudo com tranquilidade. Sabe por quê? Porque você vai falar de pecado para alguém, chega lá muito nervosinho, querendo estressar, e tal, você não vai conseguir inimigo. Mas se você for para exortar, que é essa palavra que encoraja, que aponta o erro, mas com amor e com paciência, é outra pegada. Vou entrar na casa de alguém, alguma vez eu vi, gente, eu inclusive encontrei com ele agora, pastor João Gonçalves, homem de Deus, assim, excepcional evangelista. Fazer um evangelismo com ele lá em Ponte Alta, na viagem missionária, figura, Donato, pastor João Gonçalves. Encontrei com ele domingo, lá no Memorial. Entramos na casa, lá em Ponte Alta, aí um rapaz estava vendo televisão. Aí o pessoal convida a gente para entrar nessa, né, Tocantins, outra pegada, é diferente daqui. A gente foi entrando, a televisão do cara continuou ligada, um som mais ou menos, não estava alto, né? O pastor João Gonçalves foi lá e, olha só, dá licença aqui, desligou a televisão do homem. Não, a gente vai falar de Jesus agora. Mó barato, né? A gente
ter que ter esses cuidados, né, com todo carinho, com toda educação, né, toda paciência, toda calma. Ele tinha isso, o pastor Gonçalves, você conhece ele. Então, ter eu vou trazer uma repreensão, vou desligar a sua televisão dentro da sua sala, mas com todo carinho, não foi, eu fiquei assim, assustado, né? Imagina se faz isso aqui em Brasília, até apanha, mas não, só para aqui, porque está atrapalhando, desligou a televisão, mó barato. Não, é esse jeito de você falar, mesmo aquilo que está errado, está atrapalhando, mas com carinho, com paciência, e aí você consegue pregar o Evangelho de forma longânima. E o texto termina, nós vamos encerrar, várias informações aqui que Paulo traz para Timóteo. Ele diz, olha, pregue de forma longânima e a doutrina. A gente, um outro desafio, né? Até porque ele o texto vai continuar a partir do versículo 5, nós não temos tempo aqui para isso. Ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Meus irmãos, nós estamos vivendo isso. Esse tempo que as pessoas não suportam uma sã doutrina. Não suportam. Você vê, a escola bíblica dominical da nossa igreja ainda ela é bem frequentada, é doutrina. O culto de quarta-feira, tecnicamente, é um culto de doutrina. As pessoas não querem muita doutrina. Elas querem água com açúcar, tal, ali se sentir bem com Jesus tal, né? Mas doutrina, as pessoas não querem. Paulo, ele fala assim, olha, pregue a doutrina. Quando você vai ver lá em Atos capítulo 2, versículo 42, olha, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente precisa, essa semana, eu conversei com um pastorzão aí, não é da nossa denominação, e ele tendo algumas dificuldades na igreja dele, eu disse, olha, pastorzão, rapaz, não tenha dificuldade, não tenha medo de você dominar a doutrina da sua igreja, não é batista, presbiteriana. Lê aquele negócio, doutrina, pega os manuais de teologia sistemática, aprenda aquilo, estude aquilo, para você pegar a doutrina, porque da maior dificuldade que possa vir alguém falar de você, brigar contra você, você fala assim, olha, eu estou pregando a palavra e a doutrina, acabou. E quem quiser escutar, vai ouvir, quem não quiser, não. Vai caçar um show aí de gospel em algum lugar aí, para falar que você é abençoado, né? Que é o culto da fogueira, vai lá. E na hora que o pau quebrar mesmo, que Jesus voltar, aí você vai ver, porque faltou doutrina. Deus seja louvado, porque nós podemos fazer um recorte, meus irmãos, sem muito glamour e muito puxando sardinha para o nosso lado, mas a igreja batista ainda é uma igreja que tem priorizado a palavra de Deus e a doutrina. E aí fica o desafio, por que a nossa geração não consegue pregar a palavra? Porque não conhece doutrina, porque não conhece a Bíblia. Falei com hoje, eu falei com uma pessoa crente há muito tempo. E aí, como é que está a sua leitura bíblica? Não conhece Bíblia, não conhece a doutrina, não conhece, ou conhece muito pouco, e aí como é que prega a palavra se a gente não conhece a palavra? Meus irmãos, para encerrar, trazer essa reflexão para a gente, nós estamos aí oferecendo a trilha de alcance, momento que nós vamos fazer o discipulado, e o discipulado é com Bíblia, isso que nós vamos fazer. Como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está o seu tempo de pregar a palavra? Por onde você tem falado? Por onde você tem andado? As pessoas sabem que você é um crente, porque você prega a palavra. Essa é a nossa reflexão dessa noite. Este é um dos axiomas da igreja. É um dos pilares da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, quando perdeu o pilar de pregar a palavra, pode fechar, pode virar um teatro, pode virar aqui um cinema, pode virar aqui um clube, qualquer outra coisa. A hora que os pastores dessa igreja aqui pararem de pregar a palavra, você tem toda a liberdade para procurar qualquer outra igreja. Porque foi assim que os irmãos os bereanos, foram reconhecidos como cristãos. Porque eles estavam vendo
e pautados na palavra. Que o Senhor Jesus nos dê uma igreja cada vez mais forte na palavra. Que a nossa escola bíblica dominical seja cada vez mais cheia de alunos sedentos da palavra. Que nós, como crentes, de uma forma geral, possamos jamais perder um dia sequer onde nós não tenhamos um tempo de qualidade com a palavra, lendo a palavra e falando da palavra, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque ela nos orienta. É por meio dela, ó Deus, que nós somos santificados, ó Deus. É por meio dela, ó Deus, que nós Te conhecemos e prosseguimos em Te conhecer. É por meio dela, ó Deus, que nós somos libertos. É por meio dela, ó Deus, que nós vamos chegar ao conhecimento do Senhor, das Tuas doutrinas, das Tuas verdades. Pai, por isso nós pedimos, nos ajuda, ó Deus, a ter o compromisso, ó Deus, diário, de leitura da Tua palavra, ó Deus. E, ó Deus, ó, ter esse contato com a leitura da Tua palavra e ouvir a Tua voz, nós possamos, ó Deus, sair a campo, nas ruas, no trabalho, na faculdade, colégio, com a Tua palavra, na ponta da língua, ó Deus, a tempo e a fora de tempo. Te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar de pé, meus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja, e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.